Podemos começar? Antes de ler a palavra, eu gostaria de orar. Senhor Jesus, nós damos glória, meu Pai. É uma honra estarmos aqui. É uma dádiva do Senhor. Obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Que o Senhor possa me esvaziar completamente. Que saia somente a Tua mensagem, simples, espontânea, meu Pai. Porque nós estamos aqui somente para Te adorar, meu Pai. Nós queremos que o Espírito Santo fale, meu Pai, que nós possamos escutar e que haja transformação verdadeira. Paizinho, é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. João capítulo 9, nós vamos começar no versículo de 1 ao 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Só dando uma introdução breve aqui, nós tínhamos dois grupos. Então nós tínhamos os fariseus, que eram homens vistos como mestres da lei. Eram homens formados, eram homens que tinham influência sobre a sociedade. Mas eles eram cegos espiritualmente. Então eles entendiam tudo da palavra, eles sabiam todas as leis, eles mesmos se proclamavam como discípulos de Moisés, mas eram espiritualmente vazios, não tinham compaixão. E lhe faltava muita coisa. E de um outro lado, tinha um homem que era cego fisicamente e também espiritualmente. E Deus, Jesus Cristo, Ele traz uma mensagem para nós hoje. E hoje nós vamos fazer uma pregação verdadeiramente simples no Evangelho do Senhor. Aquela que realmente nos toca sem muita firula. Aquela que é realmente para tocar o seu coração e para que a gente aplique o que Jesus Cristo aplicou aqui. Então, o que os judeus ali tinham como prática? Eles tinham como prática de entender que o pecado de alguém lhe causava uma consequência severa. Então, eles já pensavam o seguinte: olha, o que esse homem fez? Os próprios discípulos perguntavam: o que esse homem fez para sofrer isso? Ele é cego hoje, o que ele fez? Ou o pai dele? E essa prática aí, eles traziam, vocês lembram comigo de Jó? Quando Jó começa a sofrer tudo o que ele sofreu, as pessoas, os amigos, né, chegam próximo dele e falam: Jó, vai, fala logo o que você fez. Qual foi o pecado que você cometeu? O que você fez? Não teve compaixão com as viúvas? Não teve compaixão com aqueles que têm necessidade? O que você fez, Jó, para que causasse e tivesse tanto sofrimento? E aqui as mesmas coisas eles estavam aplicando àquele homem. E queriam entender qual que era a natureza, o que ele fez para que aquilo dali acontecesse, o que o pai dele fez. E Jesus ele traz uma mensagem simples, aquela que precisa realmente abrir os nossos olhos. O que Jesus traz? Ele amplia e fala assim: olha, nem ele e nem o pai dele, mas o que aconteceu com ele é para a honra e para a glória de Deus. Isso se aplica muito em nós. Muitas das vezes, às vezes a gente coloca mais peso na mochila daquelas pessoas que têm um fardo que já é pesado. Imagine você uma pessoa cega de nascença. Alguém aqui conhece uma pessoa que é cega de nascença? Não, mas Gabriel conhece, né? Então é o seguinte, imagine o tanto que essa pessoa sofre. Já é uma coisa física dolorida. O que as dificuldades dela diária, aquele sofrimento que já tem um fardo ali, né? E aí, o que acontece? Nós nos alimentamos da palavra todos os dias.
nós estamos entendendo que a esperança está na eternidade, com Cristo Jesus. E um dia nós teremos o nosso corpo modificado, nós teremos as nossas dores, nós seremos sarados, nós teremos o corpo perfeito pela honra e glória do Senhor. Mas qual que era a prática dos fariseus? Colocar mais peso do que eles já tinham. Então aquele mendigo, aquele homem que a sociedade enxergava como um excluído, aquele homem que tinha todos aqueles problemas, era ele acrescentado ainda mais. Meu irmão, você vai pagar o que você fez. Meu irmão, essa é uma consequência do pecado seu ou da sua família. Tal. Então isso para nós tem que ser uma verdade que corre nas nossas veias. Tem muitas pessoas sedentas do Evangelho. E o nosso papel é levar o que Jesus Cristo levou. Jesus Cristo falou, olha, isso é para a honra e glória do nosso Senhor. E o que você está sofrendo hoje, mais para frente, nos próximos versículos aqui, Jesus traz não somente a cura física dele, mas também traz a cura espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos aqui anotar é o seguinte, nós precisamos enxergar as pessoas aqui assim como Jesus e como Deus os enxerga, com compaixão, não como os fariseus estavam fazendo ali. E engraçado que o seguinte, hoje quando eu cheguei, estacionei meu carro, tinha um rapaz em situação ele está em situação de rua, está em uma situação muito difícil, e eu fui conversar com ele, né? E quando eu fui conversar com ele assim, ele já começou a conversar inglês comigo, sabe? E aí às vezes a gente fica assim, não nos importa a situação dele agora, não nos importa a situação dele no passado. O que importa mesmo é o que Deus quer fazer na vida dele. E quando você chega numa pessoa que ela tem uma trajetória muito rica, ele foi uma pessoa de uma situação muito melhor do que ele está hoje. Uma situação que fisicamente você vê que ele está passando por muitas dificuldades. Mas ele contando a vida dele, e ele é libanês. Então ele tem uma trajetória de sofrimento aqui em São Paulo, mas nem sempre foi assim. Mas para Jesus não interessava muito a história do mendigo ali. Para Jesus interessava o poder do Evangelho, a transformação que faria nele fisicamente e a transformação que faria nele espiritualmente. E assim tem que ser a nossa vida. Quando eu preguei para ele hoje, muitas vezes a gente tem a tendência a lembrar de glórias ou lembrar da situação difícil, achando que a gente não consegue sair desse buraco atual. E ele falava, olha, muito difícil, eu convidando ele para vir para a nossa casa, é muito difícil porque eu não consigo passar daqui, porque logo já vem alguém me enxutando. Eu não consigo aproximar. Eu falei, não, mas ali é a sua casa. Você está convidado na próxima semana. E se você não consegue hoje, na próxima semana você pode vir. E vem na situação que você está. Vem na situação que você está, porque ali tem a palavra do Senhor. E se você não conseguir estar conosco, a palavra do Senhor vai ser pregada por você agora. Porque hoje é o tempo. O Senhor tem uma enorme mensagem para você, que é a cura espiritual. E às vezes essas transformações, ele logo falando da situação dele, aqui é minha casa, eu moro aqui mesmo, eu não tenho moradia, não tenho roupa, não consigo estar lá com vocês, não, mas a primeira preocupação é que você seja curado espiritualmente. As demais coisas, Deus o acrescentará. E nós temos fé nisso, que realmente as demais coisas Deus proverá. E assim Jesus fazia naquela ocasião ali. Enquanto os fariseus se perdiam na lei e colocavam mais julgo naquela pessoa, Jesus retirava aquilo. E Jesus, nesse capítulo aqui, nesse versículo de 1 ao 7, tirou todo aquele peso e lhe deu uma oportunidade. Vamos acompanhar aqui. Nós paramos no versículo 7. Vamos ir agora dando continuidade do 8 até o 34. Se vocês ainda estão com a Bíblia aberta nesse versículo, dê um amém, por favor. Amém. Podemos continuar? Seus vizinhos
e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogavam-nos e ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhes disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de ensinar? E o expulsaram. A segunda coisa que nós temos a aprender é que a graça de Deus, ela nos torna testemunha de Deus. E esse rapaz aqui, ele recebe a cura física, mas o mais importante que no decorrer dos versículos aqui, começa a não só aparecer aquilo que mais chamava a atenção de todos, inclusive dos fariseus, é que como ele tinha sido curado, mas o que começa a aparecer também é a cura espiritual. Ele começa a evoluir. Ele fala: olha, vocês não sabem nem de onde vem, mas para mim ele é um profeta. Jesus Cristo era a verdade e ele estava ali presente para os fariseus, mas os fariseus não conseguiam enxergar. Para eles era só uma cegueira espiritual. E o homem ali
que não conhecia das leis, não conhecia da palavra do Senhor, que estava em situação deplorável, ele começa a ter as vendas retiradas. Mas ele não só começa a retirar as vendas, se começa a incomodar. Isso para nós tem que ser uma coisa muito forte, porque é o seguinte: estarmos na igreja aqui hoje é uma dádiva. Conhecer a palavra de Deus é uma dádiva, mas levar ela e causar transformações em outras pessoas precisa ser uma prioridade para nós. Então o servo começa a testemunhar: este é Jesus. Jesus é o Messias. E ele começa a falar e se começa a ter uma inquietação. Não é que Jesus, ele não está falando que o pecado ele não tem consequências. O pecado ele tem consequência. Tanto o nosso pecado, quanto o pecado que foi introduzido no mundo. Quando a gente vê a história de Davi, quando ele pecou com Batseba, a esposa dele, o profeta Natan chega para ele e fala: olha, Davi, tinha um homem, um servo, que tinha um cordeirinho, e tinha um outro que era muito rico. E esse que era muito rico, ele era senhor daquele servo. E o que ele faz? Ele chama muitas pessoas para uma festa, porém, ele, ao invés de sacrificar dos seus cordeiros, ele sacrifica a única cordeirinha que aquele servo tem. E Davi, na hora, ele fica injuriado. E ele acaba dando a sentença para ele mesmo. Davi fala assim: olha, pela consequência do pecado dele, que esse homem seja julgado e que ele sofra 4 vezes mais. Davi, ele tinha acabado de dar uma sentença e uma consequência para ele mesmo. E Natan, que era um profeta de Deus, fala assim: ei Davi, esse homem é você. Você pegou Batseba, você adulterou com Batseba, você tomou para si Batseba. Era a mulher de Uriel, que era um soldado dele. E Davi falou assim: olha, que ele sofra 4 vezes mais. O que acontece na história de Davi? Davi perdeu 4 filhos. Ele mesmo o sentenciou. E começando pelo filho do adultério, com Batseba, que ela perdeu no momento que estava no momento do parto. E o último foi o próprio irmão assassinando o irmão quando o filho de Davi tentou usurpar o trono de Salomão. E Salomão o executou. Então, não é que não haja consequência. Nós temos a consequência dos nossos atos e nós temos também a consequência do mundo caído, do pecado introduzido. A natureza, ela geme dores de parto aguardando o seu Salvador. Mas o que tem que ficar no nosso coração é a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem principal de Jesus não é o julgamento. Nós não somos feitos para julgar como a nossa principal missão. A nossa missão é ter misericórdia, é ver como Jesus vê, é enxergar como Jesus enxergou e levar a mensagem de salvação. Muitas vezes a gente para no meio do caminho, a gente começa a pregar. Amanda trouxe um amigo, né? Você trouxe a Amanda. Assim é o Evangelho. Nós vamos pregando e nós vamos multiplicando, mas a mensagem principal aqui não é ter 170, é a nossa capacidade máxima, se eu não me engano. Eu estou ruim de visão, eu não estou conseguindo chegar. 170, o Gabriel confirmou. Mas a nossa mensagem principal não é ter 170 cadeiras lotadas. A nossa mensagem principal não é ter pessoas que estão aqui sentadas e com um fardo gigantesco nas costas, porque nós estamos aqui igual fariseus. Ah, você pecou dessa forma, você caiu dessa forma, você fez isso, você fez aquilo, por isso você está sofrendo. Por isso é a consequência de tudo na sua vida. Você está tendo isso, nós estamos passando por grandes milagres do Senhor. A nossa história nesse início de caminhada aqui, 1 ano, 2 anos, tem sido bênção sobre bênçãos. Jesus tem dado bênçãos sobre bênçãos e respostas de oração, mas a nossa oração nunca foi principalmente ter 170 pessoas aqui.
superlotado, 3 cultos. A nossa oração é uma igreja viva, é uma igreja que glorifica o Senhor, que tem um louvor dedicado a Deus, que tem uma mensagem que é expositiva, mas uma mensagem que causa impacto para que vocês levem fora daqui. Nós não estamos interessados que vocês olhem para o lado de vocês e comecem... Também estamos, mas nós estamos principalmente que você fale com o seu amigo, fale sobre a mensagem principal, porque lá fora os fardos já são pesados e muitas vezes as pessoas que estão ao lado, que deveriam pregar a verdadeira mensagem de Jesus, colocam mais fardos e toma mais. A pessoa chega num estado, não sei qual é a história desse rapaz, Mohamed, orem por ele. Eu não sei qual é a história dele, mas eu tenho enorme certeza que Deus pode fazer com ele o que fez com o cego. Hoje, através de nós, Jesus, ele enfatiza aqui que ele é a luz no mundo. Ele foi, mas ele mandou o conselheiro. E hoje nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ser como os fariseus, olhar e colocar mais peso na bagagem do rapaz. Eu poderia estar pregando uma mensagem para ele: meu filho, saia disso daí, larga essa cachaça, larga tudo isso daí. E outra coisa, se você não largar tudo isso, olha, larga o fogo do inferno, meu amigo. Ele já está com metade do planeta Terra nas costas dele. O que nós temos que levar é uma mensagem de salvação. E de novo, eu não estou falando que não haja consequência para os nossos pecados. Jesus não falou isso hora nenhuma. Mas Jesus, a mensagem principal dele era a salvação. Ei, largue tudo isso, largue o pouco que você tem e venha. De repente, ele vai ser liberto espiritualmente e nós ainda temos algo para limpar os nossos olhos. Nós não podemos travar nas mensagens. Olha, hoje o meu pastor, orem para o meu pastor. Ele teve, talvez, acho que deve ser alguma virose. Mas ele não conseguiu, hoje a voz embargada, não conseguiu vir. A minha principal mensagem aqui para vocês não é uma exegese, não é uma exegese hermenêutica. Eu não sou um exegeta formado, eu sou um servo do Senhor. A minha principal mensagem aqui para vocês é a palavra do Senhor, pura, simples. Jesus pregava puro e simples. Ele não está preocupado com a melhor mensagem teológica. Eu não estou preocupado aqui em fazer a melhor pregação para vocês. Eu estou preocupado mesmo que haja uma transformação verdadeira no nosso coração. Que a gente tenha compaixão quando sairmos daqui e que essa transformação na nossa comunidade, essa preocupação com os nossos vizinhos, essa preocupação com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, haja uma transformação com uma luz tão forte assim como Jesus foi para esse cego. E que aí sim, a igreja vai começar, por consequência, ter mais pessoas que vai aprender a mensagem principal do Senhor simples assim e vai levar para muitas pessoas. Então, a primeira mensagem, o primeiro ponto nosso foi aprender que a graça que nos ensina a enxergar o sofrimento com os olhos do Senhor. O segundo ponto é que a graça, ele nos torna testemunha do que Deus faz. Esse cego, ele virou uma testemunha de Deus. E antes de mais nada, Jesus, ele faz uma coisa ali que não tinha muita explicação teológica, né? Ele pega o barro ali, saliva nos olhos, vai, meu amigo, volte porque você será curado. Não tem uma coisa teológica ali, uma exegese forte para explicar para vocês, não. Mas só tem uma coisa muito simples para explicar para vocês. Sabe o que o cego fez? Opa, quem que é esse que está falando? Jesus Cristo, o Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vou fazer. Mas que custo terra, não sei o que. Jesus fala conosco e ele fala todos os dias. Às vezes às vezes a gente se trava. Será que eu entendi bem, Senhor? Será que é isso mesmo que o Senhor queria me dizer? E a gente trava e não faz. Mas uma coisa importante ele fez. Eu não vou ser testemunha de Jesus Cristo? Não é ele que fez um grande milagre em minha vida?
não é? Os cegos espiritualmente vão escutar um ex-cego físico e agora um ex-cego espiritual, então eu vou obedecer ao meu Senhor. E ele foi e obedeceu. Essa mensagem tem que ficar forte no nosso coração. Obedecer ao Senhor. Não trave. Se tem a oportunidade de pregar, é uma dádiva do Senhor. Se tem a oportunidade de falar do Senhor, é uma dádiva dele. Se tem uma oportunidade de debater teologicamente, de debater com um grande apologeta, de debater com quem for, foque em Jesus Cristo. Nós travamos às vezes em muitas coisas. Devo adorar ou não? Devo fazer ou não? Devo me prostrar perante a isso ou não? Devo fazer isso ou não? Devo seguir o cristianismo católico? Devo seguir o evangelho através dessa igreja, daquela igreja? Não. Foque em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta para tudo na sua vida. Eu me prostro perante a Jesus Cristo, o único e eterno Salvador. Eu prego sobre Jesus Cristo, o único e eterno Salvador. Eu falo sobre Jesus Cristo, aquele que é capaz de restaurar, de modificar. E eu não me perco em debates infrutíferos, que muitas vezes vai fazer você perder aquela pessoa. Eu não estou falando que a gente não tem que se posicionar. E aqui é uma coisa muito simples. Essa passagem aqui, ela só tem 2 pontos de vista. Aqueles que reconheceram Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, e aqueles que mesmo perante a palavra não o reconheceram. E a mensagem não para por aqui. O decorrer disso é aqueles que não reconheceram, mesmo os judeus acreditando no Antigo Testamento, mesmo Isaías pregando há 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, como que ele nasceria, como que seria a trajetória dele, como que ele morreria, o que seria falado naquela cruz. De Jesus Cristo, Isaías profetizou que nenhum osso dele ia ser quebrado. Vocês lembram que os 2 que foram crucificados ao lado de Jesus tiveram os ossos quebrados, batendo na perna para que aquilo ali se encurtasse, e Jesus Cristo não, porque ele já tinha sido morto e foi se cravado uma lança. Mas tudo, como se foi profetizado, como foi apontado no Antigo Testamento, toda a verdade, toda a mensagem do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. Ele era verdade para todos aqueles que estavam lá, mas eram cegos espirituais. E a mensagem de hoje não é uma cura física. A cura física ela vai acontecer com fé, acreditando, mas a mensagem de hoje é mesmo que não se aconteça essa cura física, que a gente seja uma mensagem viva de Jesus Cristo. Eu preciso ser um exemplo vivo. Jesus Cristo me curou para a honra e glória dele. Jesus Cristo não me curou, alguma coisa eu vou testemunhar sobre isso. Alguma coisa, estou passando por isso, alguma coisa eu vou testemunhar. Talvez lá na frente, o que está acontecendo comigo hoje vai servir de testemunho para outra pessoa. Eu não sei o propósito disso, mas aquele cego também não sabia. Mas o propósito dele, imagina, nasceu cego, sofreu tudo que sofreu, mas o propósito, qual que era? Era ser uma mensagem do próprio Jesus Cristo, o Messias, que desceu e veio na Terra. Imagina você tendo um caminho desse. Apesar de tudo que eu sofri agora, eu sou testemunho. E nós somos, porque um dia nós estivemos perdidos. Um dia nós fomos cegos espirituais. Se você pregasse para mim há 10, 12, 13 anos atrás, possivelmente você receberia um rapaz rude. Era assim que eu me comportava. Eu estava cego espiritual e para mim só importava uma coisa: a liturgia que eu aprendia. Se trocasse qualquer coisa do que eu tinha aprendido lá atrás, para mim não valia. Mesmo se a mensagem verdadeira era Cristo Jesus. Para mim importava o que eu era disciplinado lá, não o Evangelho de Cristo. E um dia Jesus abriu os meus olhos. E hoje não é para eu fazer
o que muitas pessoas faziam comigo lá atrás, porque eu era rude, mas algumas pessoas desistiam de mim. Olha, meu amigo, o seu caminho no final da vida vai ser muito triste. Mas tinham aqueles que não desistiam e que continuavam pregando para mim, continuavam trazendo a palavra. E uma mensagem muito linda ficou na minha cabeça ontem. Eu tinha me preparado para fazer a facilitação e trazer uma passagem em Isaías, que ele fala que quando a chuva cai, o orvalho cai, ele tem um próprio propósito de trazer uma plantação. E essa plantação é uma coisa enviada pelo próprio Deus. Assim é a minha palavra, diz o próprio Deus. Ela vai ser pregada, mas um dia ela vai frutificar com o tempo dele, no propósito dele, quando for a vontade dele, quando for o momento dele, e isso vai acontecer. Hoje a pregação é uma pregação muito linda, porque nós temos a oportunidade de fazer verdadeiramente. Então, a nossa missão semana que vem é receber Mohamed. Semana que vem vai ser uma bênção se chegar lá e Mohamed poder compartilhar aqui conosco da palavra. Se ele não puder, que a igreja que está aqui fale com ele. Aí vai chegar 1, 2, 3 a mensagem. Em 1 hora, sabe o que vai acontecer? Mohamed vai receber a salvação espiritual. E sabe o que vai acontecer? Ele veio da Líbia. Não sei qual exatamente de onde que ele veio, da origem dele. Mas ele vai levar para os irmãos que estão aqui. E vai falar na língua que ele achar melhor. Porque ele fala mais de uma língua. E vai pregar. E outras pessoas vão conhecer a verdade. Esse é o poder do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não para ficarmos em 4 paredes, mas para escutar e pregar a muitos. Pregar para aquele amigo de trabalho que você acha que é impossível. Que às vezes você está pregando com um Paulo da vida. Imagine, você naquela época pregando para, na ocasião ele era Saulo, né? Antes de ser transformado por Jesus Cristo. Mas era um perseguidor de cristão. Não poderia ver um cristão que ali estaria Paulo. Foi enviado para Damasco, porque lá crescia o cristianismo. Ele foi enviado para perseguir, matar. Aos pés de Paulo, ele recebeu as vestes do primeiro mártir. Morto, apedrejado. Mas Jesus Cristo não desistiu de Paulo. E Jesus Cristo levou uma mensagem para Paulo. Ei, Paulo, eis-me aqui, aquele que você persegue, mas saiba de uma coisa, você sofrerá por mim, pregando a verdade. E Paulo pegou aquela verdade e por resto da vida dele, até o último dia, ele pregou aquilo, porque ficou cravado no peito dele. Vocês acreditam no que nós estamos fazendo aqui hoje? Jesus Cristo escutou uma pessoa só. Vocês acreditam no que a gente está fazendo aqui hoje? Sim. Então, se nós acreditamos, não pode ser só falácias. Se nós acreditamos, não pode ser só da boca para fora. Tem que agir, tem que ter transformações. E os fariseus, eles preocupados, meu Deus, como que foi isso? Como que Jesus fez? Me fala, ele é um pecador. Ele não vem de Deus, ele é pecador. Me explica como que Jesus fez isso. Olha, não acredito, eu quero escutar dos seus pais. Eu não acredito que seja. Tati, se alguém aqui agora, se você fechar os olhos e abrir, será que nós vamos olhar para a Tati e enxergar uma outra pessoa? Foi assim que aconteceu. Ele teve uma cura espiritual, ninguém mais o reconhecia. É esse o verdadeiro evangelho. Foi só os olhos abrindo. E ninguém acreditava nem que era ele, a ponto de surgir dúvidas. Será que é ele mesmo? Não é uma outra pessoa? Mas ele só abriu os olhos. Mas não era essa a principal coisa que o fazia tão diferente. Era a ousadia de enfrentar. Você viu que até os pais deles não tiveram ousadia, com medo. Pergunta para ele mesmo. Imagina você fazendo isso com o seu filho, tá? Pergunta para ela mesmo, ela já tem idade. Vê com ela aí o que acontecer, consequência com ela. Eles perderam a ousadia, mas aquele cego não, ele tinha a ousadia vinda de Deus. E ele falava com firmeza. Olha, ele é um profeta.
Ele me curou. Vocês querem ser discípulos deles também? Não. Nós somos discípulos de Moisés. A quem Moisés apontou? Jesus Cristo. A quem os profetas apontaram? Jesus Cristo. Todos apontaram para Jesus Cristo. E quando ele esteve conosco, muitas pessoas com os olhos fechados. Então, a mensagem do Senhor era luz para os nossos caminhos. Porque haverá um dia, gente, que acontecerá tudo de novo. A mensagem está aqui. E sabe o que vai acontecer em Apocalipse? A mensagem que João pregou, que Jesus Cristo revelou, muitos serão enganados. Muitos serão enganados. As coisas acontecerão assim como está aqui, como está profetizado. Sabe o que vai acontecer? Alguns não suportarão o peso, outros acreditarão no falso profeta, outros acharão que é o Messias, que já veio há 2026 anos atrás. Este ano é 2026. Por quê? Porque há 2026 anos atrás esteve Jesus Cristo conosco. Então, precisa ser o nosso foco principal. É ler a palavra, ela é luz para nós, mas tem que ser simples. O poder do Evangelho. E caminhando para o final, por último, nós aprenderemos que a graça que abre os olhos da fé. No versículo 35 ao 41, se vocês puderem abrir de novo para a gente ler e encerrar o nosso culto. Então, no versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: Você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e o que os veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas, agora que dizem poder ver, a culpa de vocês permanece. Muitas vezes, nós tendemos a enxergar as pessoas longe do que Jesus as enxerga. E muitas vezes nós não temos a misericórdia que Jesus tem conosco. A mensagem de hoje, ela traz para nós o verdadeiro Evangelho que está em Jesus Cristo. Então, o nosso caminho a partir do dia de hoje, entendendo a verdade, entendendo tudo que Jesus nos trouxe, é uma transformação verdadeira. Jesus transformou aquele cego por completo. Ele era cego de nascença e foi curado. Ele era cego de nascença espiritual e foi curado. Eu não sei daqui hoje quantos enxergam a verdadeira mensagem, quantos não enxergam. Isso não é o papel do Gladson. O meu papel é orar por vocês, tendo a misericórdia de que aqueles que não enxergam passam a enxergar. Aqueles que estão presos espiritualmente, que eles sejam libertos. E se nós temos uma igreja hoje que, pelo poder e a graça de Jesus Cristo, enxerga, que haja uma transformação verdadeira, mas uma transformação que realmente aconteceu igual aconteceu com aquele cego, a ponto de ninguém mais te reconhecer. É Gladson? Não era Gladson aquele que não escutava, aquele teimoso que eu pregava o evangelho e só queria discutir? Não era aquele teimoso que era preso a ponto de levar muitos com ele para um caminho errado, obscuro? Aquele ali hoje está pregando a verdadeira mensagem do evangelho? Não acredito. Não pode ser. Aquele cara era cego. A misericórdia que Deus teve, que um dia me alcançou, é a mesma misericórdia que eu tenho que ter lá fora. Eu não julgo, porque com o peso do que eu sou julgado, um dia eu serei julgado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser peso para ninguém. Eu quero ser aquele que, olha, você tem hoje uma escolha.
E eu tenho certeza que vocês também têm isso no coração de vocês. Vocês têm uma escolha. De um lado tem Jesus Cristo. É uma balança. Por mais que você faça qualquer coisa, por mais que você seja misericordioso, por mais que você doe, por mais que você leve, hoje eu faço isso no orfanato, hoje eu faço aquilo, se você não tem na sua frente Jesus Cristo e que você não enxergue Ele como o único Salvador, Senhor da sua vida, em vão vai ser tudo isso. E de um outro lado, eu tenho o entendimento que Jesus pagou por mim naquela cruz. Ele sofreu tudo que tinha que sofrer, a ponto de tirar o fardo das minhas costas. Não há mais ninguém que possa colocar esse fardo nas minhas costas. Se Jesus tirou isso, eu entendo, não há quem deposite nas minhas costas um peso maior. Deus já fez por mim. Eu vou entender essa verdade, eu vou escolher o meu único eterno Salvador, aquele que morreu por mim um dia na cruz, aquele que me salvou, e daqui eu vou sair com fé, determinado a levar essa mensagem e tirar o fardo de muitos, não pelo quem eu sou, por quem Jesus me transformou, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo poder do Messias. É Ele que tem esse poder de transformar novas pessoas, de trazer novas pessoas, de modificar vidas. Hoje nós estamos falando de Mohamed, amanhã nós estamos falando de vizinhos, depois de amanhã nós estamos falando de colegas de trabalho, daqui a pouco nós estamos falando de famílias. E gente, a caminhada, os meus olhos foram revelados com 28 anos. Eu estou com 37 hoje. Não tem um dia sequer que eu não chore quando Jesus me traz isso nas recordações. Por 28 anos eu estive morto, vazio. E agora tem que ser uma intensidade, na mesma intensidade que eu vivi esses 28 anos mortos, porque eu tinha disposição. Se tinha um cara com disposição para fazer coisa errada, eis-me aqui. A disposição ela tem que ser muito maior do que eu tive. Porque quando eu acordar ali, o Espírito Santo me está conduzindo. E é essa certeza, quando eu acordar, Senhor, por favor, que seja o Senhor a minha paz, que seja o Senhor o meu caminho, que seja o Senhor que me guie aonde eu estiver, que os meus passos sejam marcados pelos seus. E que onde eu estiver eu pregue pelo poder do Espírito Santo. Gladson, aqui não é lugar para isso. Vá, meu irmão, então aqui não é o meu lugar. Aonde eu estiver, seja ele no meu trabalho, seja ele com a minha família, seja ele com a família de famílias, aonde eu estiver, ali vai ter um cara que falará sobre Cristo Jesus. Porque tem muitas pessoas com mochilas pesadas, aguardando o poder do Evangelho chegar nelas. Tem muitas pessoas que são cegos espirituais. Gabriel, eu creio que você será testemunha onde você estiver. Amém. Na sua família, na sua casa. Cláudio, todos vocês. Eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo os conduzirá. Que seja essa a nossa mensagem e que seja esse o Evangelho de hoje. Sem teologia, sem exegese, sem ter ruminado a palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. Não que não seja importante, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar entendendo, nós vamos continuar buscando a palavra todos os dias, mas nós vamos entender o Evangelho puro e simples, capaz de transformar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Levantem, vamos continuar louvando e adorando o nosso Senhor. Rendem a Ele toda a honra e toda a glória. No princípio
foram feitas em seu nome, e sem ele nada que se fez iria existir. Graça e verdade veio e se fez carne, foi um de nós. Eu sou voz, diga Emmanuel, Deus conosco habitou, levou sobre si o mal e a dor, tudo se rendeu àquele que rasgou o véu, um novo céu, uma nova terra ele fará, tudo restaurando ele já está. Maranatha, vem Emmanuel. Vamos para a nossa Santa Ceia. Pronto. Nós vamos agora para a nossa Santa Ceia. Cláudio vai nós vamos distribuir os cálices enquanto louvamos ao nosso Deus. Nascido Emmanuel, Deus conosco habitou, levou sobre si o mal e a dor, tudo se rendeu àquele que rasgou o véu, um novo céu, uma nova terra ele fará, tudo restaurando ele já está. Maranatha, vem Emmanuel. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comemos todos. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.
Vamos todos. Senhor Jesus, nós te rendemos graças, meu Pai, porque pelo poder da Tua Palavra nós somos alcançados. Pelo poder da Sua Palavra nós somos transformados, meu Pai. Pelo poder do Seu Santo Evangelho, Paizinho, nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, hoje nós declaramos pelo poder do Espírito Santo de Deus que pessoas serão saradas, que pessoas serão curadas, que pessoas serão curadas fisicamente, mas também espiritualmente, meu Deus. Nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus para derrubar muralhas, Senhor. Nós não sabemos a situação de todos que estão aqui, meu Pai, mas o Senhor sabe. Paizinho, que o Senhor possa retirar aquele mal que tanto nos prende. Que o Senhor possa fechar brechas daquilo que nos impede de pregar o Teu Santo Evangelho. Paizinho, nos dê ousadia. Dê ousadia para cada um que está aqui hoje, meu Pai. Que sejamos mensagens vivas, assim como foi aquele cego, meu Pai. Que haja uma transformação tão profunda a ponto das pessoas não nos reconhecerem. Pai, nós queremos ser transformados pela Sua Palavra. Paizinho, toca o coração aqui profundamente, de forma, Senhor, que aonde eu estiver, haja uma motivação vinda de Cristo Jesus para falar de Ti, meu Pai. Que possamos enxergar as pessoas assim como o Senhor as enxerga. Não julgando, meu Pai, colocando mais peso do que elas já têm, mas levando a mensagem do Seu Evangelho. Nós sabemos da consequência do nosso pecado, nós sabemos também, meu Pai, da consequência do mundo caído. Mas nós temos fé e a certeza, meu Pai, que um dia o Senhor voltará. E nós estamos ansiosos por isso, Senhor. Renda louvores de adoração ao Senhor. Fale com o seu Senhor. Senhor, que o Senhor possa escutar a nossa oração comunitária. Escute os seus servos, meu Pai. Adore ao seu Deus. Fale com Ele. Glorioso voltará a igreja anseia. Maranata, ora vem, tudo novo Ele fará, pra sempre reinará. Maranata, ora vem, glorioso voltará a igreja anseia. Maranata, ora vem, tudo novo Ele fará, pra sempre reinará. Emmanuel, Deus conosco habitou, levou sobre si o maior, tudo se rendeu àquele que rasgou o véu. O novo céu
amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Antes de gente sair, aquele cego, a gente não sabia, eles não sabiam quando que seria o encontro dele com Jesus Cristo. Mas estava determinado o dia e a hora. Nós não sabemos quando será o dia e a hora das pessoas que nós pregaremos o Evangelho. Mas saia com esse compromisso de falar com uma, duas, quantas pessoas Deus colocar no seu caminho. E que, se for da vontade dele, que vocês o convidem para o próximo domingo. Beleza? Nós esperamos mais amigos, mais amigas, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor abençoe e até o próximo domingo. Emmanuel.